Bom, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, eu tenho 20 anos, sou filho do Josué e da Fernanda, muitos de vocês provavelmente conhecem, e sou noivo da Giovana, aquela bênção de Deus. E o tema hoje é renúncia, uma coisa muito difícil na vida do jovem hoje. Hoje em dia, o mundo serve muito fácil. O que você quer, você encontra. Sem muito esforço, inclusive. E como no vídeo dito, o que é renúncia? Alguns significados. Negar, recusar, rejeitar, abdicar. E o que mais me agrada é o abrir mão. Esse significado é muito intenso. Abrir mão, deixar ir. E vocês vão ver o porquê. Vamos abrir em Marcos 10:17. Podemos? E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamasses bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. 19. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Eu vou pedir, por favor, para o pastor Neil fazer uma oração. Meu Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo culto dessa noite. Obrigado pelo dia que o Senhor nos proporciona de vida e oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, ó Pai. Abençoe essa igreja, ajuda-nos a te servir como corpo local. E em especial, ó Pai, peço pelos jovens, ó Senhor Deus, que hoje estão à frente do culto. Que o Senhor abençoe a vida de cada um deles. E, ó Pai, nesse instante, abençoe o irmão Guilherme, na condução da palavra, que o teu servo, ó Pai, cheio do Santo Espírito, possa pregar poderosamente, que nós, ó Senhor Deus, também cheios do Espírito Santo, possamos ser convencidos da tua palavra, para que a gente tenha uma vida santa e agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Esse jovem, com muitas riquezas, escolheu não renunciar às suas riquezas em troca de seguir o mestre. Ele preferiu manter. E ele pecou em um outro detalhe também, que está em Mateus 22:37. Se vocês quiserem, podem ficar em Marcos, que eu vou lá rapidinho e volto. Que diz o seguinte: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. E eu acho que Jesus não era o foco do pensamento dele, da alma dele e do coração dele. Porque se fosse, ele renunciaria a tudo quanto tivesse. Bom, como referência a Tito, Mateus fez a leitura, precisamos renunciar mais do que as coisas materiais. Muito mais. São coisas valiosas aqui na terra, sim. Nos fazem diferentes, sim. Só que mais difícil que isso é renunciar a nós mesmos, que está aqui dentro. Porque apesar desse jovem não ter renunciado às riquezas dele, muitos de nós até renunciamos nossas riquezas, mas não queremos nos negar. Eu vou dar um pulo em Tito 2:12.
diz o seguinte: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. E tem uma frase que eu gosto muito, é um aprendizado aqui de Tito, que eu retiro, que é: não é com as coisas que nós conquistamos que nós vamos nos aproximar de Deus. É com as coisas que nós deixamos para trás. Porque aqui no versículo não diz, ensinando-nos que, conquistando, vencendo batalhas, vamos viver bem nesse presente. Não. Aqui diz, renunciando à impiedade, aquele significado, abrindo mão da impiedade e das concupiscências mundanas. É abrir mão. Primeiro, antes de pensar em ir para frente, antes de pensar em evoluir, em ambas as áreas, isso serve para a vida. Nós precisamos nos desprender das coisas que nos ligam ao passado, ao nosso passado pecaminoso, ao nosso passado mundano. Antes de ir para frente, precisamos nos desconectar com as coisas que nos levam para trás. Certo? Esses dias eu estava assistindo uma pregação de um pastor e ele contou a seguinte história, que um pai caminhava com seu filho de aproximadamente 5 a 6 anos, mais ou menos do tamanho do Filipinho ali, pela praia, e o filho começou a achar as conchinhas no chão, viu uma de cada cor, uma amarela, uma laranja, de formatos diferentes, de tamanhos diferentes, e começou a pegar aquelas conchinhas no chão, e encher a mão com aquelas conchinhas, uma de cada cor, uma de cada tipo, uma de cada tamanho. E o pai estava acompanhando, curtindo a paisagem, e de repente, a criança encontra uma estrela do mar. E ela fica ali, pulando em volta, e o pai dá permissão para ela pegar. Pode pegar, filho, se você quiser. E o filho ali fica em volta da estrela e não pega. Fica curioso, olhando, por ser totalmente diferente das conchinhas. E o pai não entende o porquê ele não pega, apesar de tão animado, tão agitado ao ver a estrela do mar. E o pai pergunta, filho, por que você não pega a estrela? E ele fala, papai, é porque as minhas mãos estão cheias das conchinhas que eu fui pegando pelo caminho. E às vezes, fazendo uma analogia, Jesus é a nossa estrela do mar. E pelo caminho nós vamos pegando conchinhas e conchinhas, e às vezes não conseguimos nos aproximar de Deus por conta de não abrir mão dessas conchinhas. A criança só conseguiria pegar aquela estrela se ela abrisse as mãos, deixasse as conchinhas que ela pegou pelo caminho, e aí sim agarrar aquela estrela. Assim como o jovem, eu não sei como ele conseguiu essa riqueza, se ele trabalhou duro ou se foi herdado, mas de qualquer forma alguém ralou para conseguir aquela riqueza. Para Jesus vir e mandar ele abrir mão, não é fácil, irmãos. Não podemos julgá-lo, não é nada fácil. Mas nós sabemos o quão importante é abrir mão para estar com Deus. Abrir mão. Ok. E também pensar que cada escolha que fazemos é uma renúncia. Até sem querer, nós renunciamos às coisas. Todos os dias, ao acordar e decidir ir trabalhar, você está renunciando àquele sono, àquela preguiça. Você está deixando tudo isso para levantar, tomar o seu banho e ir trabalhar, mesmo sem saber que você está renunciando isso. E aí você pensa, mas Gui, já que toda escolha que eu faço é uma renúncia, e se eu não fizer escolha? É uma renúncia. Você está renunciando o seu poder de escolher. Então você não tem como fugir disso. E cada escolha é uma consequência. Você também não pode fugir disso. E uma frase que é um autor desconhecido, tentei procurar, mas não encontrei, mas é uma frase muito interessante, que é o seguinte: aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. Isso é muito impactante, porque se você chega a um restaurante e o garçom pergunta, o que você vai querer? Você fala, não sei, qualquer coisa, pode trazer. E ele traz algo que você não gosta, você não pode reclamar. Você renunciou o seu direito de escolha. E isso é muito sério.
Vamos para Lucas 14, 33. Como eu disse no começo, a parte mais difícil é renunciar a nós mesmos, os nossos desejos, os nossos anseios. E em Lucas diz o seguinte: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Tá, Gui, mas você está falando de renunciar a si mesmo, mas aqui só está falando sobre renunciar às coisas que você tem, que você possui, seus bens, suas riquezas e seus tesouros. Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu vou em Mateus 16. Mateus 16, 24. Diz o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E, como eu disse, não é nada fácil renunciar a si mesmo. Apesar da caminhada da conchinha ter sido dura, e você renunciar aos seus bens, seus tesouros, suas posses, que podem ser não tão valiosas em dinheiro, mas valiosas em sentimento, em tantas outras coisas, renunciar a si mesmo é um passo muito importante e um passo muito difícil de se dar. Porém, apesar de toda a renúncia doer, que é o que vemos aqui, para esse jovem doeu tanto que ele preferiu renunciar a Jesus Cristo do que a renunciar às suas riquezas. E há um alívio na obediência. Há alívio na obediência. Vale a pena renunciar, vale a pena você fazer o que é certo, mesmo contra a sua própria vontade. A sua vontade carnal não vai querer fazer o que é certo. Muitas das vezes, ela quer te arrastar para outros caminhos. E você sabe que isso não é o correto. E você seguindo, você sabe que há alívio na obediência. Agora, o pessoal de marketing aí, não sei quem cursa marketing, vai me ajudar. Existe uma coisa no marketing chamada quociente de atração, que a gente vai dar um apelido aqui de QA, para facilitar, beleza? E vamos supor que uma empresa de marketing de santidade... Não, primeiro eu vou explicar o que é quociente de atração. Quociente de atração no marketing é o seguinte: é o quanto uma pessoa se atrai por um produto, por uma ideia ou conceito, numa escala de 1 a 100, onde 100 é completamente atraída por esse produto e 1 não atraída por o produto. Então, nessa empresa, vamos supor que seja uma empresa de santidade. Nós queremos saber, nessa empresa que é de marketing de santidade, quanto as pessoas são atraídas pela santidade. Por isso, a empresa contratou vocês. Então, agora vocês vão ter que pensar. Ela contratou vocês para fazer, primeiramente, uma pesquisa. No raio de 1 quilômetro da casa de vocês, o quanto as pessoas se atraem pela santidade. Qual é o QA dessas pessoas em relação à santidade? Certo? Esse é o primeiro passo. Então, vocês já vão imaginando aí, no bairro de vocês, onde cada um mora, os vizinhos que tem, o quanto essas pessoas, pelas atitudes, vamos simular essa pesquisa, obviamente, mas pelas atitudes que você vê no dia a dia, na convivência, o quanto essas pessoas são atraídas pela santidade, o quanto essas pessoas são interessadas em conteúdos relacionados à santidade. Certo? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, a gente vai comparar entre as 3 últimas gerações, o que aconteceu com esses resultados. Se eles vêm decaindo, se eles vêm evoluindo, como que está sendo? Eu vou falar por mim. Ao meu ver, no meu bairro, no raio de mais ou menos 1 quilômetro da minha casa, eu vejo que vem decaindo a atração quanto à santidade. Eu vejo que vem decaindo. E agora, a empresa quer saber, vão tomando as decisões aí, hein? Anotando como é que está no bairro de vocês. A empresa quer saber se existe alguma relação entre esse QA de santidade e qualidade de vida.
entre a pessoa ser atraída por santidade e a vida dela fora disso, certo? E para mim, como eu disse, que para mim foi declínio. No meu bairro, no meu ver, foi declínio. O QA não se elevou, ele regrediu. E agora eu vou fazer umas perguntas e vocês respondam mentalmente para ver como está o bairro de vocês. Começando pelos casamentos, como que vem nas últimas gerações, nas últimas 3 gerações, os casamentos? Eles têm sido longos, duradouros, ou cada vez mais curtos, cada vez mais com mais brigas, menos respeito? Como que tem sido? Mais divórcios? E o relacionamento entre pais e filhos? Tem sido disciplinado? Respeitoso? Ao meu ver, não. Bom, a juventude está cada vez mais honesta, cada vez mais disciplinada, educada nos locais coletivos e públicos? Como que está sendo a juventude, ou como que foi a juventude das gerações anteriores? Se vem evoluindo ou decaindo? Certo? As mídias sociais, quando a gente para assistir uma TV, os programas de streaming, que fala, né? A internet, quando você entra no navegador, o que eles te oferecem? Eles têm te oferecido valores sólidos? Valores morais, éticos? Ou como que tem apresentado? Ganância? Violência? O que você vê na sua TV quando você liga e o que você via antes, se você parar para comparar, ou o que o seu pai disse que via? Certo? E quanto à moral da sociedade? Isso é uma discussão moral e ética, né? No ensino médio, a filosofia sempre discute o que é moral, o que é ética, mas as pessoas estão mais seguras? Como que está o nível de depressão? Tem aumentado? Tem abaixado? Dependência às drogas? Alcoolismo? Tudo isso é de se pensar. Eu quero que vocês vão pensando a solução para isso, porque foram vocês que foram contratados e não eu. Texto de Neemias 4:13. Diz o seguinte: então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, e com as suas espadas, e com as suas lanças, e com os seus arcos. Aqui Neemias soube identificar, estava reconstruindo o muro de Jerusalém, e ele soube identificar que havia uma parte baixa, que estava suscetível ao ataque inimigo, e ali ele colocou os guardas, na parte alta as famílias, e para mim ele foi bem inteligente, porque os soldados, os guardas, têm bem mais preparo do que um cidadão comum. Afinal, essa é a missão deles, esse é o dever deles. E Neemias os colocou na parte baixa do muro para defender a sua área ali que estava fragilizada. Certo? E tratar as nossas áreas frágeis é um ponto muito importante, porque não é fácil. Tanto espiritualmente quanto nas relações sociais, temos erros, temos deslizes. E reconhecer um erro, mudar, tratar isso com seriedade, é muito difícil. É mais fácil acobertar, passou, errou, esqueci. Até errar de novo, e de novo, e de novo, e se a gente não tratar. Eu vou dar alguns exemplos que vocês já conhecem. Por exemplo, Sansão, que não tratou a sua área frágil, e foi por Dalila, ele acabou sendo morto como consequência no final, mas ele não tratou a sua área frágil. Judas, com o dinheiro, não tratou a sua área frágil. Noé com a bebida, Jacó com a mentira, Moisés com a ira. Foram áreas frágeis não tratadas. Eu sei que vamos errar, não somos perfeitos, de maneira alguma, mas nós precisamos dar atenção nas nossas áreas frágeis, assim como Neemias no muro. Ele sabia que ali era o ponto que ele estava mais suscetível ao erro. E ele foi e tratou, supriu.
E deu certo. Bom, por isso, eu gosto muito de um conceito que é ler a Bíblia contra nós mesmos. Mas como assim, Gui? Ler a Bíblia contra nós mesmos? Porque vira e mexe eu vejo alguém falando, estou enfrentando um gigante na minha vida, sabe? Mas você já parou para pensar que se você está sendo um gigante na vida de alguém, você já leu a história de Davi e Golias dessa forma? Será que eu estou sendo um gigante na vida de alguém? Será que eu estou sendo Jacó? Estou enganando meu irmão? Estou enganando meu pai? Será? Ou você está sempre ovelha? Você é sempre ovelha. Você nunca erra. É difícil reconhecer um erro. É difícil reconhecer o erro e eu falo por mim. Não estou nem falando de vocês. Eu falo por mim. É difícil reconhecer um erro, mas eu acho que esse é o primeiro passo para o arrependimento. O reconhecimento. Você não pode se arrepender de algo que você não reconhece ter feito. Sabe? Você não vai pedir perdão por algo que você acha que você não fez. Você vai simplesmente se negar, falar, eu não fiz isso. Não tenho por que pedir desculpa, não tenho por que pagar por isso. Sabe? E se você está arrependido, o primeiro passo é o reconhecimento. É olhar para si. Sabe? Muitas vezes nós podemos estar sendo como os de José. Sabe? Invejoso, querendo passar o irmão para trás. A gente não olha dessa forma. Por que a gente é sempre José? Por que a gente é sempre Davi? Será que a gente anda sempre certo? A gente tem que reconhecer os nossos erros. Olhar para dentro de nós mesmos. Identificar nossas áreas mais frágeis e tratá-las com seriedade. Porque é nesse ponto que o inimigo vai te atacar. É nesse ponto. Ele te conhece. Ele te acompanha. Você não precisa postar nada para ele te acompanhar, para ele te stalkear, como dizem. Ele está sempre ali. Ele sabe o que você mais gosta de fazer, o que você menos gosta, o que menos te atrai. Então, com Judas, não adianta ele oferecer mulher para Judas, que não era o ponto fraco dele. O ponto fraco dele era dinheiro. Ele conhece e nós precisamos tratar, para não cairmos na cilada. Bom, pensando nisso, eu acredito que ninguém é totalmente ruim, ninguém é totalmente bom. Certo? Jesus mesmo disse no texto de Marcos, o jovem aproximou e perguntou, bom mestre? E ele disse, por que me chama de bom? Bom é Deus, eu não. Sabe? E por outro lado, ninguém é totalmente ruim. Eu vou falar de uma personalidade aqui que vocês conhecem, que é Adolf Hitler. Tá, como assim ele não é totalmente ruim? Mas eu não estou aqui para falar disso. Eu estou aqui para falar de fatos. E um fato da vida dele é que ele tinha uma campanha anti-tabagismo. Ele não gostava que ninguém fumava. Então, não só por saúde, tanto por dinheiro. Ele achava que era um desperdício de dinheiro e de saúde também. E ele começou uma campanha, uma das maiores campanhas anti-tabagistas do mundo. E nessa campanha, ele proibiu que fumassem dentro de transportes coletivos, ônibus, trens, bondes. E ele restringiu, algumas publicidades de fumo, de tabaco. Ele aumentou o imposto de tabaco e foi conhecida como a maior campanha antitabagista do mundo, feito por Adolf Hitler. Existe um camarada também chamado Gengis Khan. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é um guerreiro, um guerreiro mongol, que conquistou da Ásia até a Europa. E ele era bem duro. Tinha uma frase dele, só para vocês terem noção, quem não conhece, que dizia o seguinte para os inimigos: eu sou um castigo de Deus, e se você não cometeu grandes pecados, Deus não teria enviado um castigo como eu. De tão ruim que ele era. Uma vez ele entrou num território inimigo, e que esse inimigo tinha feito algumas ofensas contra ele, e ele pegou o governador desse país e mandou que matassem com prata derretida nos olhos e na boca. E isso é meio complicado, de se dizer que esse cara é um cara gente boa, gente fina. Mas tá bom. Por outro lado, todos os países, lugares, províncias
que ele conquistava, ele não vetava a liberdade religiosa. Ele conquistou da Ásia até a Europa e ele manteve todas as religiões vivas. Ele não impôs, apesar de ele ter a religião dele, xamânica, ele não impôs aos prisioneiros, no caso, né, que ele dominou a cidade. Ele deixou livre para que eles pudessem servir ao Deus deles. E também ele tirou os impostos fiscais dos locais de culto. Então, ele não foi só... Tudo bem que também tinha a parte política, que ele sabia que se um povo tivesse mais feliz, tinha menos chance de se revoltar. Só que o povo mongol em si era dessa forma, agiam desse jeito. Existiu um cara chamado Julius Wolff. Ele tem uma teoria, ele é um cirurgião que nasceu na Áustria, mas se naturalizou alemão. E ele dizia o seguinte, que um osso funciona da mesma forma que um músculo. Quando colocado sob pressão, ele se fortalece, e quando não utilizado, ele se enfraquece. Dessa forma, por isso que os astronautas voltam com a densidade óssea diminuída, por ter ficado tanto tempo em microgravidade, e por outro lado, os tenistas, por exemplo, têm a densidade óssea muito mais forte por utilizar os membros inferiores, superiores, a todo tempo ali no esporte que praticam. E por que eu estou falando disso? Porque, vamos fazer uma analogia, que a densidade óssea é a nossa fé, é o nosso fortalecimento. E se a gente não praticar, se a gente não praticar a nossa fé, se a gente não estar ali em cima, vai diminuir, vai fraquejar. E, da mesma forma, as áreas frágeis da nossa vida. Se a gente não cuidar, não der a devida atenção, vai fraquejar, vai diminuir. Certo? E como resolver isso, Gui? Bom, existem várias maneiras de se resolver isso com Deus, mas a minha preferida é se quebrantar diante de Deus. É você chegar para Deus, que é para quem realmente pode resolver os seus problemas, porque muitas vezes nós queremos estar conversando com um e com o outro, que não é quem vai resolver o nosso problema. Não estou falando que é errado conversar com um irmão, apresentar os problemas, pedir ajuda, isso é pelo contrário, é maravilhoso, é ótimo ter alguém orando por você, batalhando junto ali para superar aquele problema. Mas há problemas que só Deus pode resolver, e que não adianta você estar conversando com o irmão. Você chega na presença de Deus quebrantado, apresenta os seus problemas e pede ajuda. Você não precisa chegar com a solução. Você não chega no mecânico falando o que ele tem que fazer. Você não tem que chegar para Deus e dizer: Deus, eu quero que você faça isso, isso e isso na minha vida, porque vai dar certo. Não. Você chega com o problema. Ele é a solução. Sabe? Você não pode achar que os seus planos são maiores que os de Deus. Aparentemente pode até ser, porque a gente mal consegue saber o que vai acontecer amanhã, se vai ou houver amanhã. Mas Deus sabe, e por isso Ele sabe o que é melhor para nós. E se quebrantar diante dele é importante. Existe uma arte japonesa chamada Kintsukuroi. E o que é isso? É uma arte que ela pega vasos comuns que foram quebrados por algum acidente, algo assim, e emenda. Só que na emenda não é cola, é ouro. Isso faz com que o vaso passe a valer muito mais. Os exemplos que eu peguei, só consegui pegar exemplos de fora do país, porque isso não é muito famoso aqui no Brasil, mas de valores, aproximadamente $30 um vaso comum, que passa a valer $200, $300, para você ter ideia da noção de valorização por essa arte. E por que eu estou falando disso? Porque muitas vezes nós temos medo de nos quebrantar diante de Deus, perder toda a nossa armadura, sabe? Ficar sensível e frágil diante de Deus, com medo do que pode acontecer logo após. E o que Deus vai fazer é fazer a gente valer muito mais.
o que Deus vai fazer é reconstruir a gente com emendas de ouro. E a nossa valorização vai lá em cima. E eu não estou falando de dinheiro. Sabe? Você se amar é algo muito importante. E hoje em dia, com redes sociais, com a vida que existe na rede social, que nem sempre é uma vida igual à realidade. Você acaba pensando, querendo fazer comparações, sabe? Você, às vezes, rola o feed de notícias e vê tudo lindo, maravilhoso, e você pensa, só eu que tenho problema? Será que é só eu que estou passando por dificuldade? Será que é só eu que acordo cedo, durmo tarde? Às vezes não tenho muito tempo para dar atenção para os meus filhos, para minha esposa, meu marido, sabe? E você quer se comparar com a vida de enganação. E você acaba se corroendo por dentro por causa disso. Porque você corre e acha que não está saindo do lugar. Você acha que todo mundo faz mais do que você, faz melhor do que você. E isso acontece porque muitas vezes estamos olhando para o outro, para o lado, mas não estamos olhando para dentro de nós, olhando para Cristo, que é as únicas coisas que temos que ver. Não temos que nos preocupar com o avanço de quem está do lado, de quem está do outro lado. Bom, por que eu falei desses personagens como Adolf Hitler e Gengis Khan? Porque ninguém fez nada tão grave ou foi tão longe que Deus não possa resgatar com sua graça. Sabe, a graça de Deus é tremenda, é inexplicável, eu não tenho nem palavras para descrever. Só que sempre há um retorno, sempre há uma conversão, assim como a conversão de trânsito. Você está indo, e quando há uma conversão, você pega essa conversão, você começa a ir para outro destino. Você começa a ir para outros lugares, trilhar outro caminho. É uma mudança de vida. Vocês sabem que estar na presença de Deus é maravilhoso. Estar na presença de Deus é algo inexplicável. E assim como o Caio falou, mesmo que o mar esteja agitado, mas Jesus está no seu barquinho, você está tranquilo, sabe? Eu vejo muitas pessoas, até mesmo nas redes sociais, com a vida muito boa, a conta bancária cheia, e de repente se mata, ou não aguenta mais, ou só reclama, e você acaba por pensar, por que você está reclamando se você tem tudo o que a sociedade faz para ter? Sabe? Por que você acorda todo dia e vai trabalhar? Para ter uma vida melhor. Sabe? Não é para, por exemplo, eu no caso, por exemplo, eu cuido da iluminação da minha empresa, por exemplo. Eu vou trabalhar não é para que a iluminação esteja todo dia em bom funcionamento. Isso é uma consequência do meu trabalho. O meu objetivo é ganhar dinheiro, para a minha vida ser melhor. Só que, às vezes, se nós focarmos somente nisso, ganhar dinheiro para a vida ser melhor, as coisas, uma boa família, filhos, esposa bem-sucedida e etc, e etc. Acabamos nos tornamos como esse das redes sociais que nós vemos, sabe? Muitas vezes, Jesus está no meu barquinho e eu passo por dificuldades, mas não me abalam. Não me abalam, pode dar tudo errado no meu dia. Estou tranquilo, estou em paz. Mas muitas vezes, falo por mim, quando eu me sinto um pouco longe de Deus, uma coisinha que dá errada no meu dia já acaba comigo. Eu não tenho paciência para contornar, para seguir. E aí começa a avalanche, começa a olhar as coisas com outros olhos. Jesus estar no seu barquinho é algo muito importante para você seguir. Bom, a mensagem de hoje é sobre renúncia. E eu quero que vocês se lembrem ao longo da semana o que você não tem coragem de renunciar. É uma área frágil, pode ser uma área frágil da sua vida, pode ser uma área que você fala, tem algo que eu não deixaria
por nada nesse mundo. Que é um valor sentimental, ou seja, um valor mesmo financeiro, mas você pensa, tem algo que eu não deixaria por nada nessa vida. E às vezes você quer mudar, mas você não tem coragem de tratar essa área por saber que é frágil. Não queremos tratar nossas áreas frágeis. Certa vez, na universidade, uma professora disse que se você está com dificuldade de tomar uma decisão, se está difícil tomar uma decisão, é porque essa decisão já foi tomada. Sabe? Eu vou dar um exemplo inverso. Quando você decide viajar, você vai partir para escolher um destino. Não é tão difícil escolher um destino se você não está a fim de ir para nenhum lugar. Você já não está com vontade há tempos de ir para tal lugar. Você pega, compara os dois, o que for melhor para você, você pega e vai. Simples assim. Agora, quando você está decidido, você já tomou essa decisão, mesmo que inconscientemente, é difícil, você sofre para mudar. Mesmo que tudo mostre ao contrário, mesmo que estatisticamente a outra opção seja melhor, seja mais vantajosa, mais lucrativa que seja, é difícil tomar essa decisão porque você já tomou inconscientemente, sabe? E são essas coisas que nós precisamos mudar, desempedrar dentro da gente, quebrantar, para que Deus possa nos remodular com as emendas de ouro, para que Deus possa cuidar de nós, nos tratar. E a cada dia nós vamos enfrentar novas escolhas, novas renúncias, que vai nos levar em vários lugares. E se você parar para pensar, hoje você olha para trás e fala: essa decisão que eu tomei foi a que me trouxe até aqui. E se eu tivesse decidido a outra opção? Se eu tivesse decidido ir pelo outro caminho? Será que eu estaria aqui? Estaria melhor? Estaria pior? Será que quando eu vou tomar uma decisão, eu consulto Deus? Será que quando eu estou bem, eu vou atrás de Deus? Ou será que só quando as coisas apertam, eu me aproximo de Deus? Eu gostaria que vocês pensassem, irmão. E mais uma vez, ninguém foi tão longe ou fez nada tão grave que Deus não possa buscar com a sua graça. Essa é a palavra de hoje. Pastor Ney, por favor.